Sabe por quê? Muitos crentes não têm vencido a ansiedade? Porque eles não estão seguindo a palavra de Deus, eles estão seguindo conselhos mundanos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas os crentes estão andando. E o pior, às vezes nem notam. Bom dia, graça e paz. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Gente, vocês lembram daquela ilustração, daquela figura que Jesus deu, que a gente pode edificar a nossa casa com base na rocha, que significa edificar com base na obediência aos mandamentos dele, ou na areia. Ele vai lá, o homem que ouve minhas palavras e pratica é o homem que edificou na rocha. Aquele que não ouve, não pratica, na areia. Então a areia são todos os conceitos mundanos, que muitas vezes os homens acham que são necessários para que eles construam a sua casa. Isso é terrível. Por exemplo, no caso da psicologia que a gente tem falado aqui. Como a fé cristã, a rocha é a palavra de Deus, a areia é a psicologia. Como a fé pode estar em harmonia com a psicologia se ambas partem de pressupostos diferentes e dão remédios diferentes? Dão respostas diferentes. Como que você concilia isso se uma fala A e a outra fala B? É um absurdo. Então, aqui, por exemplo, em Filipenses, Paulo diz, não ande ansioso e ore, e a oração, Deus vai ouvir a sua oração e a paz de Deus vai guardar o seu coração. Esse é o remédio bíblico. MacArthur diz, a oração é o nosso principal meio de combater a ansiedade. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Amanhã eu vou... Não, segunda. Eu vou dar o exemplo de Jesus. Como Jesus enfrentou a ansiedade, a tentação da ansiedade? Foi com oração lá no Getsemane. Ele ficou orando, 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 orando. Então, esse é o caminho bíblico. Oração. E há outros caminhos que eu já falei aqui, mas o caminho principal, como o próprio John MacArthur diz, é oração. Arrependimento, porque muitas vezes, como eu acho que eu já falei aqui, né? Já falei, que Deus coloca a ansiedade no coração dos pecadores. Então, arrependimento, fé, oração. Esse é o caminho bíblico. O problema é que as pessoas deixaram de acreditar, eles não creem que Deus ouve oração. Eles não creem que o Senhor escuta o que nós falamos. Então, veja bem, a psicologia, em essência, existem milhares de abordagens, centenas de abordagens da psicologia. Entretanto, todas elas partem de um preceito ateísta, ou seja, não existe Deus, não existe alma, não existe espírito. Sendo assim, como que eles podem receitar oração se eles nem acreditam que exista alguém lá em cima? Então, de vez em quando, você vê pessoas falando assim, não, a minha psicóloga é cristã, está lá no Conselho de Ética dos psicólogos, eles não podem, está vedado ao psicólogo colocar a sua religião para os seus pacientes. Então, assim, mas ela receitou Jesus. Então, nesse momento, ela praticou aconselhamento bíblico. Naquele momento, uma psicóloga que falou de Jesus, ela negou a psicologia e submeteu a escritura. Então, mas ali ela não estava... seria mais ou menos assim. Pense, por exemplo, num padre que diz que os protestantes vão para o céu. Mas tá vendo? Aquele padre disse isso. Tá, mas ele não foi padre naquele momento. Por quê? Porque o dogma da Igreja Católica, principalmente baseado no Concílio de Trento, diz que não há salvação fora da Igreja Católica. Não há. O Concílio de Trento foi um concílio principalmente para conter a reforma, chamada de contra-reforma. E ali eles declararam absolutamente isso. Os protestantes estão perdidos, porque eles não estão debaixo da santa e amada Igreja Católica. Então, pode um padre falar algo contra o dogma católico? Ele pode, mas aí ele não está sendo padre, ele não está sendo católico. Então, pode um psicólogo receitar Jesus? Pode, mas aí ele não está sendo psicólogo, pelo menos não seguindo a psicologia. Não há qualquer faculdade, se tem algum psicólogo aí, em qual aula você ouviu que receitaram Jesus? No dia da ansiedade, ore a Jesus. E não pode também falar assim, não, ore a qualquer Deus, porque isso é idolatria. É só Jesus, a gente só pode orar a Jesus, porque os outros não existem, é uma mentira, é pecado. Então, a fé cristã é totalmente diferente. Gente, veja bem, olha o que o psiquiatra Bruno Brandão disse. O Rivotril não é tratamento para ansiedade, é um paliativo. Ele alivia os sintomas do problema de forma temporária, e o problema só vai aumentando com o tempo
e a pessoa desenvolve uma dependência. É um psiquiatra dizendo, um remédio, ele alivia um sintoma, mas ele não resolve o problema. E o problema só aumenta com o tempo e a pessoa ainda fica dependente. Falei um pouco sobre isso esses dias, né, na internet, e aí influencers cristãos disseram, por exemplo, eu tive depressão pós-parto e se não fosse o remédio eu não sei o que eu faria. Eu estou há 3 anos tomando remédio. O parto dela, o pós-parto dela demora 3 anos. Ou seja, ela está viciada. Faz 3 anos. É isso, ela está viciada. É impressionante, os crentes não estão notando o que eles estão fazendo. A paz não é mais um fruto do Espírito, como diz Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é paz, alegria, mansidão. Agora é Rivotril. O Rivotril traz a paz. E o psiquiatra Bruno Brandão disse assim, né? O Rivotril e todos os seus semelhantes, todos os ansiolíticos, não são paliativos, ou seja, não resolvem o problema e piora o problema. É terrível, eu já falei para vocês, dá um testinho, entra no Prozac, por exemplo, é um antidepressivo. Tá lá, tendências suicidas são relatadas nas pessoas que tomam Prozac. Tá lá na bula, não tem teoria da conspiração, tá na bula, vamos dizer que eu... Porque assim, é engraçado, quando eu falo essas coisas, as pessoas dizem, você está sendo responsável. Eu estou sendo, o próprio remédio declara na bula dele que as pessoas que o tomam têm tendência suicida. Mas aí os pastores até recomendam isso, mas eu sou o responsável. Tem na bula, assim, não é teoria da conspiração, está na bula do negócio. É assustador. O remédio bíblico aqui é, vamos ver o processo. Há uma ordem, não ande ansioso. A solução, orem. E a promessa, Deus vai guardar o seu coração. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E devemos fazer como Jesus fez. Eu vou falar disso, começar a falar disso na segunda. Jesus, ele orou quantas vezes? 3 vezes. Isso é um símbolo de ore, ore até o Senhor te ouvir. Essa é a ideia dos 3 aqui, das 3 orações, das 3 vezes que ele orou. Então é isso que a gente tem que fazer. Sabe, quando nós falamos sobre isso, eu, por exemplo, gente, eu perdi o nosso primeiro filho, nosso primeiro bebê, o meu segundo filho, ele veio com um caroço na cabeça, o médico falou que era cirurgia, tinha que operar, era um tumor, a gente achou que ia morrer. Minha terceira filha, quase morreu nos meus braços, fiquei com a dor aqui assim, ó, terrível, durante 3 dias. Sabe, já contei aqui, né? Ela respirou errado, perdeu a respiração, engasgou, e sabe quando você olha e a alma da pessoa parece que não tá ali, o olhinho dela, você olha assim no olho dela, o olho aberto. Gente, é um negócio assim terrível. 3 dias, aí deu um tapa nas costas dela, ela acabou voltando. 3 dias com uma dor aqui. Terrível, terrível. Então, assim, na pandemia, meu Deus, na pandemia eu fiquei sem dinheiro, não tinha canal na internet aí, não tinha nada. Terrível, terrível. Então, assim, e todas as vezes, Cristo me fortaleceu. Todas as vezes. Minha esposa que acabou de perder o pai dela, que se enforcou. No segundo dia, ela já estava fazendo tudo. Medo em relação ao amanhã, angústia, depressão, ansiedade. Ora, Deus é o suficiente para que a gente possa lutar contra tudo isso. Está na sua palavra. Tudo aquilo que nos conduz à piedade está na Escritura. Está na Escritura. Então, o que acontece é que muitas vezes o povo de Deus acaba indo buscar refúgio lá fora. E por isso não estão vencendo suas tempestades. Lembra que Jesus falou? A casa na rocha, a casa na areia. Quando vier a tempestade, a casa na rocha resiste, a da areia não. Então é por isso que tem muito crente que não está resistindo. Porque ele está edificado na areia, de conselhos mundanos, ao invés de edificar a sua vida com base na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Gente, a quantidade de testemunho que eu tenho ouvido aqui, desde quando eu comecei a falar sobre esse assunto, mostrando que a Bíblia é suficiente, a psicologia é anticristã, ela é prejudicial, é assustador. Eu nem dou conta de, obviamente, responder a todos, é muita gente, mas muita gente, dizendo o quanto que estão se libertando, a vida inteira escravos. Então, tudo que nós precisamos para ter uma vida piedosa, feliz e próspera está em Cristo Jesus.
Se apegue a Ele, busque-o todos os dias de sua vida, leia a palavra de Deus. Quanto mais você tiver palavra de Deus, palavra verdadeira, porque é isso que acontece também. Tem muita gente indo e frequenta a igreja falsa, aí não é alimento verdadeiro, aí ele não entende, nossa, mas eu estou aqui ouvindo Jesus e não acontece nada. É porque você não está ouvindo Jesus. É um evangelho falso e fraco que você está ouvindo. Aí realmente a sua alma não está sendo alimentada. Aí realmente a sua alma está fraca. Se o corpo sem comida não para em pé, não é? Saco vazio não para em pé, a alma vazia também não. Então, isso acontece muito também. Isso acontece demais, demais. Lembra que Paulo falou que o evangelho dele foi pregado com poder no Espírito Santo? Então, que raio de evangelho é esse que esses pastores pregam que não tem poder para libertar as pessoas? Do vício, do medo, da tristeza, da ansiedade? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo prometeu vida e vida em abundância. Prometeu fluir do nosso interior rios de águas vivas. Então, quanto mais você for cheio da palavra de Deus, pode ter certeza, mais vazio você estará de ansiedade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Ó Deus vivo e todo-poderoso, te agradecemos. Confessamos nossos pecados e nossa incredulidade muitas vezes. Que a graça do Senhor esteja conosco, que o teu Espírito Santo esteja conosco. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos e oramos, como o Senhor prometeu, que a paz do Senhor invada os nossos corações. Em nome de Jesus. Então, eu falei, ó, a palavra de Deus gera fé. Pegue essa minha série. Aqui, nos devocionais, eu estou falando o que eu já falei na série sobre ansiedade. Então, ouça lá. Lá são pregações inteiras. Continue me acompanhando aqui de manhã, mas pegue lá aquelas pregações sobre ansiedade, assista, anote, medite, marque. Assim você vai estar cheio da palavra de Deus. E isso vai te fortalecer. Tá bom? Faz isso que você vai ver. Duvido que você não vai vencer a ansiedade. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.